Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar. Hoje nós vamos abordar um tema bastante relevante para qualquer empresa que busque aumentar a sua eficiência e competitividade no mercado. Como otimizar a programação de produção? Criar uma programação inteligente não é uma tarefa simples. Nós sabemos muito bem como os programadores sofrem no dia a dia. As variáveis são muitas, desde a disponibilidade de recursos, capacidade das máquinas, até as flutuações na demanda e os imprevistos diários. Gerenciar todas essas incertezas de forma eficiente é extremamente desafiador e muitas vezes os sistemas tradicionais de planejamento não são flexíveis o suficiente para lidar com as constantes mudanças, levando a gargalos, atrasos e até desperdício de recursos. É aí que entra o Drummer APS. Com sua capacidade de simulação e otimização, o Drummer oferece uma solução inteligente para superar essas dificuldades. Ele visualiza o que o mercado precisa e a capacidade de produção, ajustando a programação de acordo com as variações e melhorando o uso dos recursos disponíveis. O resultado, pessoal, é uma programação mais ágil, assertiva e alinhada com as necessidades da sua empresa, reduzindo custos, melhorando o atendimento ao cliente e aumentando a eficiência operacional. Neste webinar, nós vamos demonstrar como o Drummer APS pode ser o aliado perfeito para transformar a sua programação de produção. Não só obtido de forma mais rápida, mas também muito mais estratégica. Muito bem, com esse objetivo, nós temos uma agenda composta basicamente pelos seguintes tópicos. Uma visão geral de quem é a Linter, quais são os módulos que compõem a solução Drummer, como é que ele fala normalmente com os AIPs, e depois uma demonstração no produto, mostrando exatamente como que ele pode ajudar no dia a dia dos programadores. Eu vou deixar um tempo reservado, pessoal, ao final, para tentar resolver e responder o maior número possível de dúvidas, mas eu já me coloco à disposição também para nós fazermos contatos após o webinar e nós eventualmente fazermos visitas, enfim, detalharmos um pouco mais o assunto, ok? Vamos lá então. Falando a respeito da Linter, nós somos uma empresa nacional, estamos aí no mercado desde 1990, ficamos aqui em São Paulo, portanto já há mais de 30 anos aí desenvolvendo soluções em planejamento e programação avançada da produção. A nossa equipe ela tem bastante experiência aí nos problemas típicos aí da produção. Estamos sempre vendo as novas técnicas e metodologias de supply chain para estar incorporando um produto que é de mais moderno. E temos mais de 300 projetos aí de implementação, tanto de MRP quanto de APS. Os principais parceiros são os desenvolvedores de RP e soluções MES e algumas empresas de consultoria que fazem trabalho de implementação com a gente. Hoje nós temos uma presença mundial em mais de 5 países, em função de alguns contratos internacionais. Esses são clientes típicos da solução Drummer, como vocês podem perceber, são clientes de diversos portos, segmentos, processos diferentes e RPs diferentes também, que acaba demonstrando quão flexível é a solução em termos de parametrização. Muito bem, entrando no produto em si, Drummer. Drummer é o baterista, é o tocador de tambor, é o que dita o ritmo da fábrica. Essa alusão a ritmo é extremamente importante quando a gente fala de programação. É justamente o balanceamento que você vai fazer, levando em conta a demanda de mercado e a sua capacidade instalada. Portanto, o Drummer é um conjunto de modos e funções voltadas a planejamento e programação avançada da produção, tendo como base o conceito de capacidade finita para sequenciar e priorizar operações, materiais, mão de obra e demais recursos. Ele possui um conjunto de funcionalidades que abrangem basicamente os 3 principais elos de uma cadeia. Em termos de fábrica, nós temos um gerador de ordens, o MRP, o APS, que vai sequenciar essas ordens de produção com capacidade finita. Para quem trabalha com gestão visual, temos o Kanban eletrônico totalmente integrado nessa base de MRP e APS. E para quem não tem um MES mais sofisticados, temos o módulo Control, que insere a possibilidade de fazer acompanhamento previsto versus realizado. Aqui em fornecedores, nós temos a extensão desse MRP finito na geração das necessidades de compras. E do lado de clientes, nós temos o conceito do VMI, para quem tem que fazer uma gestão de reabastecimento de CDs, por exemplo, né? O MPS, que vai projetar volumes de produção baseado nas suas principais metas de estoque e rentabilidade, e as principais restrições de capacidade. E para quem trabalha tendo que desenvolver um projeto de engenharia antes de liberar para a produção, nós temos aqui o Project, que insere o contexto da engenharia também dentro do escopo da programação de fábrica. Aqui na base nós temos o Connect, que é o responsável por fazer toda a comunicação e troca de dados com o ERP corporativo.
E ele vai então garantir que justamente as informações que o APS vai precisar, eles vão estar disponíveis no momento necessário. Muito bem, ele é totalmente aderente a um tipo específico de indústria que nós chamamos de processo. Química, farmacêutica, alimentos, bebidas. Tipicamente tem aqueles 3 processos básicos de separação de materiais, fabricação em bateladas, né? Planta é tipicamente V, escolha de tanques conforme capacidade de demanda. Ou seja, essas características é só para mostrar que realmente a gente não tem, vamos dizer, um mercado específico. A gente aborda qualquer tipo de situação, sendo que para cada segmento nós temos as parametrizações associadas. Em termos de arquitetura, nós temos o RP aqui na base, corporativo, aqui nós temos o MES, nós temos aqui o Dremer com a base de dados dele, o Connect, que vai fazer toda essa comunicação e troca de dados com o RP corporativo, com o MES, se estiver presente, populando diariamente ou sob demanda essa base, sobre a qual nós vamos processar os módulos aplicativos. Como que ele fala com os RPs, pessoal? O Dremer é um sistema de simulação que vai sempre trabalhar em conjunto com o RP, então ele tem que conversar com o mundo externo. Então essa conversa com o mundo externo, que pode ser o RP aqui desse lado, ou planilha Excel, ou arquivo texto, uma série de possibilidades, sempre é encarado como uma via de mão dupla. Nós temos um processo de extração de dados, um processamento e geração dos melhores planos e programas de produção, e ao final, esse plano de produção volta lá para a base do RP. Então, nós podemos entender o Dremer como sendo suportado por um tripé. O que nós precisamos para poder criar esses planos e programas otimizados? Aquela base de engenharia, contemplando o cadastro de itens, estruturas, composições, formulações, fórmulas de produtos, centros de trabalho, capacidades, os processos de fabricação, alternativas de processo, enfim, toda aquela definição técnica, produto e processo, a gente vai precisar para conseguir fazer essa programação otimizada. Nós vamos ler também as disponibilidades, que são aqueles estoques em mãos, o que eu tenho disponível hoje, o que já está encomendado na produção em termos de ordens já liberadas na fábrica, ordens de compra já colocadas nos fornecedores, e por fim as demandas, o que o mercado quer, como é que é a característica do seu mercado. Você trabalha com carteira firme de pedidos, com uma previsão de vendas, você projeta volumes baseado em metas de estoque, você trabalha com EDI de cliente, você faz para estoque baseado num modelo de reposição periódica pelo consumo passado, enfim. Nós vamos entender então quais são os tipos de demanda que você tem conforme o seu mercado e esse conjunto todo, esse tripé é lido lá do RP, complementado eventualmente com planilha, com informações extras, né? E uma vez aqui no Dremer, você nesse cenário ágil e rápido, você consegue rapidamente criar os seus planos e programas de produção e ao final nós vamos devolver isso aí para o RP. Percebam que essa via de mão dupla ela foi sempre construída em conjunto com os fabricantes de RP para ter uma interface que seja ágil, robusta e confiável. Okay? Esse é fundamental para que o APS consiga trabalhar bem. Muito bem, quais são os benefícios que de fato a gente consegue atingir com o uso dessa ferramenta? Aqui no sentido horário, redução dos lead times, melhoria no on-time delivery, aumento de produtividade, redução dos níveis de estoque, tanto de matérias-primas, produtos acabados, semi-acabados, maior flexibilidade na produção, maior agilidade nas reprogramações, agilidade na definição de prazo de entrega e redução de despesas operacionais de uma forma geral. E esses percentuais que são colocados aqui, pessoal, são percentuais que de fato a gente tem conseguido atingir nos nossos projetos de implementação, ok? Muito bem, nós vamos sair agora do PowerPoint, nós vamos na parte legal agora, na parte interessante. Eu vou mostrar o sistema para vocês e eu vou me colocar na posição de um programador para mostrar exatamente como a vida fica mais fácil com o uso de uma ferramenta desse tipo. Então vamos aqui acessar o sistema. Algumas características iniciais. O Dremer, ele é multiplanta, multiusuários, multiempresa. O que significa isso? Você, com uma única cópia, você consegue trabalhar e atender várias plantas, várias unidades produtivas. Então, a gente informa aqui usuário e senha, então ele permite todo esse controle de usuários, inclusive ele é integrado com aquele esquema AD do Windows, né? Você de cara, você já pode entrar assim, qual é o ambiente que você vai simular, então eu criei aqui um ambiente para esse webinar,
E aqui nós já estamos no sistema. Algumas características gerais. Ele tem essa cara, ele na navegação é por menuzinhos, então ele tem uma gama bastante ampla aqui de funcionalidades. Isso tudo pode ser colocado aqui nesse menuzinho de favoritos, com aquelas funções que são mais usadas no dia a dia. Ele tem 3 idiomas, inglês, português, espanhol, basta clicar aqui em cima para você chavear. O menuzinho ele é dividido aqui por assuntos, então você tem essa parte de arquivos que contempla toda a definição daquele tripé. São aqueles dados básicos de engenharia, aqueles dados que vocês vão manipular dentro da ferramenta, né? Compondo lá estruturas, processos, enfim, toda aquela parte de engenharia, disponibilidade de estoque. Aqui em processamento é onde você cria os seus planos e programas de produção, sempre com essa visão aqui de cenários, né? Então o Dreamer permite que você vá criando cenários, vá simulando situações cotidianas, né? E também temos sempre a avaliação desses planos de programas em cima de alguns KPIs, indicadores de performance, para mostrar a qualidade do programa que a gente está construindo. Muito bem, pessoal. Sendo bastante pragmático, como alguém que conhece bem o dia a dia do PCP, eu perguntaria o seguinte: qual que é o maior sonho de todo programador de produção? Quando ele chega ali na empresa, ele senta na mesa, ele vê o sistema, qual que é o sonho dele? O que ele pensa? Ele pensa em chegar e falar assim: olha, estamos aqui no dia 26, exatamente no dia de hoje, eu tenho 1 ano para programar, eu quero que você faça a programação e crie a melhor programação otimizada. Ou seja, o sonho dele seria entrar aqui no sistema e falar assim: olha, programa a bagaça aí para 1 ano. Dispara essa programação e ao final eu já tenho na minha mão o quê? O resultado. O que é esse resultado? É uma programação detalhada, é um sequenciamento para cada uma das máquinas na linha do tempo, onde cada bloquinho desse representa aqui o que a máquina vai fazer naquele dia, naquela hora, naquele minuto. Eu posso analisar aqui por uma determinada ordem de produção, eu posso visualizar, por exemplo, aonde essa ordem vai ser aplicada, então qual que é o relacionamento, ao produzir aqui ele vai ser consumido por essa outra ordem, por essa, ou seja, essa programação de produção é o sonho dele, né? É o resultado para disparar isso aí para a fábrica, de que forma? No formato de relatórios mais analíticos ou visões mais analíticas, onde cada elemento lá da fábrica, cada máquina recebe uma sequência de ordens que tem que ser trabalhadas, com data e hora de início. Ele consegue visualizar também a ocupação da fábrica, dada essa programação que ele fez. Como é que está a ocupação dos meus recursos? Qual que é o nível de inventário projetado? Como é que eu dou para o pessoal comercial, por exemplo, uma informação que é extremamente útil? Olha, comercial, para cada produto que a gente tem aqui, essas quantidades são aquelas quantidades disponíveis que você pode prometer para o mercado, que eu, como programador, eu vou dar suporte por essa programação que eu estou construindo na fábrica. Para compras, eu vou também visualizar o quê? Uma programação diária de todos os materiais, o que eu preciso ter aqui na empresa, todos os dias para poder dar suporte à produção. Eu posso analisar cenários, comparando, por exemplo, qual que é a minha performance de entrega trabalhando com um turno e trabalhando com 3 turnos. Se eu trabalhar com 3 turnos, quanto de mão de obra a mais eu vou pagar? Ou seja, essa visão, pessoal, de resultado, na minha opinião, é que realmente importa, é o sonho do PCP, né? É o sonho do programador. É vir aqui, disparar uma teclinha e já ter isso na palma da sua mão. Agora, isso que eu mostrei aqui é o trivial para o Dreamer. É aquela programação otimizada. É tão simples quanto isso. No final, se nós pegarmos a maioria dos nossos clientes, usuários de PCP, eles chegam aqui dia a dia, eles fazem esse processamento programado, processa, já dispara e já vem pegar esses resultados. Então, o Dreamer, como ferramenta básica de criação de programas, ele já consegue dar esse resultado de uma forma muito mais fácil, mais ágil, mais confiável. Para chegar nesses resultados, para você ter uma programação nesse nível, os programadores sofrem, porque tem que trabalhar em cima de vários Excels da vida, tem que verificar a produção, tem que analisar uma série de coisas para construir uma programação, muitas vezes consumindo dias, né? E toda hora está chegando reprogramas, chegando uma série de coisas. Então,
criar esse resultado para um programador seria um sonho, é aquilo que ele busca no dia a dia. Então, eu já queria antecipar isso para vocês, para mostrar assim, que a ferramenta Drummer tem como principal objetivo, logo de cara, agilizar, ter uma programação otimizada de uma forma bastante rápida. Agora, o que a gente consegue fazer a mais dentro do Drummer? Então, veja, eu me colocando na posição de um programador. Pô, eu sei que se eu apertar aquele botãozinho, eu já vou conseguir todos aqueles resultados. Então, é o que de fato a gente consegue com os nossos clientes, depois que nós fazemos a implementação, depois que essa implementação já está em operação, no dia a dia você vai ter esses resultados. E o que a mais a gente consegue fazer? Pô, eu posso vir aqui como programador, além daquela programação diária, eu posso fazer uma série de brincadeiras dentro do sistema. Eu posso simular situações cotidianas adicionalmente àquela função de gerar os programas diários. Então, eu vou mostrar para vocês como é que seria esse processo de você, além de gerar aquela programação rápida e otimizada, você consegue simular situações corriqueiras. Então, veja, eu estou aqui no sistema, eu sou programador. Eu já comentei com vocês que essa parte de arquivos, então tem todos os dados que são necessários, isso tudo vem lá do RP. Produto acabado, semi-acabado, matérias-primas, cada produto eu tenho a visão da rede detalhada, como que o produto é feito, os processos de fabricação, calendários, turnos, enfim, toda essa parte básica de engenharia, aquelas disponibilidades para cada item, quanto que eu tenho de estoque disponível, as ordens de produção que já estão colocadas na fábrica, ordens de compra, enfim, com todos esses dados, mais as previsões e pedidos, que são as demandas de cada produto, o que eu faço aqui com o sistema? Então vamos lá, vamos fazer um passo a passo para vocês entenderem como é que aquele apertar de um botão chegou naquele resultado otimizado. Então eu sou programador, eu venho aqui no dia a dia, eu quero fazer um processo um pouco mais detalhado, não quero simplesmente apertar o botãozinho lá e gerar. Eu vou vir aqui e falar assim, bom, voltando nessa tela aqui, nós estamos aqui no dia 26, você pode colocar a data e hora. Qual que é o horizonte futuro que você quer simular? Depende do meu objetivo. Se eu quiser ter aquela programação diária, eu simplesmente coloco uma semana para frente, aperto o botão e disparo os relatórios para a fábrica. Mas eu posso querer, por exemplo, projetar quanto de mão de obra que eu vou precisar no segundo semestre desse ano. Quanto de máquina adicional, horas, capacidade de fábrica eu vou precisar, dada uma projeção de aumento da minha demanda em 10%. Então, você pode colocar o seu horizonte futuro. Estou vendo um ano para frente. A partir desse ponto, então eu faço a leitura dos meus dados. Então, todo o processamento do Drummer, ele é feito em memória. Por isso que apertar um botãozinho e ter todo o processamento, você vai ter alguns segundos de tempo, de lapso de tempo. Não são horas nem minutos, alguns segundos para criar a programação. Então, quando a gente faz a carga de dados, eu já consigo visualizar meu ponto de partida. Quais são as demandas de mercado? O que o mercado está me querendo? Então, aquela leitura toda já trouxe, eu já posso visualizar, por exemplo, todas as minhas fontes de demanda, analisando, por exemplo, por cliente, dentro do cliente eu quero ver aqui por item. Então, você tem várias formas de analisar isso. Então, por exemplo, o que eu tenho demanda para um cliente? Eu tenho a visão de todos os produtos, para cada produto eu tenho lá meus pedidos e previsões de venda. Então, o que a área comercial colocou? O que caiu de demanda? Essas quantidades e essas datas. O Drummer sempre vai estar dando uma visão da data original, que é o desejo do cliente, e a data reprogramada, que é a data que de fato eu vou conseguir atingir no nosso processo de programação otimizada. Daqui eu já consigo começar a visualizar como é que é a minha visão do planejamento. Por exemplo, isso aqui é uma balança de dois pratos. Para esse produto em particular, eu tenho demandas desse lado, providências desse lado. Tenho pedidos, previsões de vendas nessas quantidades para essas datas. Aqui eu tenho uma única ordem de produção. O que eu tenho que fazer na sequência, pessoal? Gerar as minhas providências. Quando a gente apertou aquele botãozinho, uma das etapas que ele faz é justamente processar o MRP. O que é o MRP? Gerar as ordens de produção de acordo com as políticas que você estabeleceu de tamanho de lote, estoque de segurança, enfim, tipo de política, e gerar as providências, ainda naquela situação ideal. Como é que a gente roda aqui o MRP no Drummer? Aqui, gestão de demanda. Tão simples quanto isso, apertou esse botãozinho, ele já gerou as ordens de produção,
Nesse caso, nesse exemplo que nós estamos fazendo, ele gerou lá quase 300 ordens de produção, né? Aqui, ó, 268 ordens, será que nem computou o tempo aqui de tão rápido que ele faz. Cada ordem de produção dessa, para esse produto acabado, eu já consigo visualizar qual foi a explosão que o MRP fez, né? Ele já explodiu aquela rede produto-processo, já fez um cálculo de tempo por processo, tempo por operação, já prazou isso aqui no tempo, ou seja, todo aquele cálculo de MRP já foi feito nesse estalo, gestão de demanda. Agora eu tenho essa lista de ordens que foi gerada nesse processo inicial de MRP, com capacidade infinita. O que significa capacidade infinita na fase do MRP? Se eu verificar esse estágio de construção do meu programa e avaliar o impacto na minha performance de entrega, o MRP está dando assim, olha, você vai atender 100% no prazo, porque o MRP ainda é infinito. Ou seja, qualquer demanda que eu pegar individualmente, demandas do produto 1 do Big, olha lá, a data programada está igual à data original. Ou seja, ele não tem habilidade nessa etapa de mudar a data de entrega. Em contrapartida, se eu pegar a minha ocupação de fábrica, o MRP extrapolou a minha capacidade. Percebam aqui essa situação. Nesse histograma, ele está me mostrando todos os recursos numa escala de tempo. Está estourado, tá vendo? O que eu teria que entregar para o mercado na data que o mercado precisa, estaria exigindo mais capacidade do que eu tenho disponível. E o que é essa capacidade que você tem disponível? São os calendários que a gente atribuiu a cada máquina, a cada sem trabalho, a cada recurso. Eu comecei aqui com um calendário bem baixinho. Estou dizendo, ó, vamos começar trabalhando com um turno só. Porque eu, como programador, eu tenho a possibilidade de simular situações onde eu vou estar colocando horas adicionais caso eu precise, hora extra, assim por diante. Então, começando com um turno só, ele gerou esse perfil, ou seja, um perfil estourado. Eu posso vir aqui salvando esses cenários. Esse cenário inicial que a gente criou aqui, o cenário 1, o que é? É o cenário do MRP infinito. Muito bem. A partir desse ponto, essas ordens de produção que foram geradas, eu vou avaliar qual que é o impacto na minha capacidade. Já que eu já tive uma visão, olha, não dá para atender todo mundo no prazo, quem que está estourando? Aonde estão os meus gargalos? Como é que eu descubro rapidamente os meus gargalos? Então eu já venho aqui e já começo a avaliar, por exemplo, nesses perfis. Quero descobrir quem são os meus gargalos. Então aqui ele já mostra carga sobre capacidade do mais carregado para o menos carregado. Em um ano para frente, não tem ninguém extrapolando 100%. Mas aqui, se eu pegar, por exemplo, um período menor, ó, até o final de maio, por exemplo, ó, já quase chegou no limite, tá vendo? Se eu pegar um pouquinho menos aqui no meu horizonte, até dia 14 de maio, ó, já engargalou esse sem trabalho. Então eu já descubro rapidamente quem são os meus gargalos. E gargalos, ele pode ser representado sob várias formas. Aqui eu estou vendo máquina, às vezes meu gargalo é mão de obra, tá vendo? Às vezes o meu gargalo é material, então aqui ele já fez uma explosão do MRP, já identificou cada matéria-prima que eu vou consumir ao longo desse um ano futuro, ele já verificou quanto que eu tenho no estoque, os dados todos da disponibilidade e já mostra uma rastreabilidade completa. Ele já diz assim, olha, nesse horizonte futuro de um ano, são todos esses produtos aqui embaixo, em cima desses pedidos que vão gerar a necessidade desse material, dessa matéria-prima. E aqui o encadeamento das ordens de produção. Quando eu pego e visualizo, por exemplo, a matéria-prima, ele já diz aqui todo o encadeamento. Essa matéria-prima vai entrar nessa ordem que eu estou produzindo esse semi-acabado, que por sua vez vai ser consumido nesse produto acabado para atender essas demandas. Então, essa rastreabilidade já é construída pelo próprio MRP no momento que a gente gera. Veja, os MRPs que a gente encontra nos RPs de uma forma geral não fazem esse link nem sonho, né? Essa construção desse link. Então, de cara, o MRP aqui dentro da lógica do APS, ele já vai fazer coisas além de simplesmente gerar a ordem de produção. Ele vai criar todo esse log de consumo, toda essa rastreabilidade para indicar, por exemplo, ó, se essa matéria-prima for restritiva, o sistema vai checar o estoque. Não tendo estoque, ele vai pegar as ordens de compra. Não tendo as ordens de compras, ele vai buscar o lead time que compras informou. Ou seja, ele vai criar uma programação compatível com a disponibilidade da matéria-prima também.
Além da máquina, da matéria-prima, da mão de obra, nós podemos colocar uma série de restrições adicionais que nós chamamos de restrições secundárias. Por exemplo, um dispositivo, um ferramental, um tipo de mão de obra que pode restringir a possibilidade de mão de obra, por exemplo, de um preparador de máquinas. Então, toda essa questão das restrições secundárias vão ser tratadas aqui pelo Drummer também no momento de estar visualizando as restrições e como essas restrições têm que ser levadas em consideração para gerar uma programação. Muito bem, a partir do momento que a gente tem essas visões, por exemplo, a fábrica como um todo, essa linha de vermelho é a minha capacidade, essas barras verdes são as minhas cargas que vieram das horas de produção. Aqui o MRP já está me mostrando o conflito, ó, gerou coisas no passado. Eu posso analisar um centro específico, um setor específico, como é que está o meu setor, por exemplo, de injeção plástica. Dentro desse setor, eu caio no detalhe de uma máquina específica. Então, percebo que a gente vai da visão global para uma visão extremamente detalhada de um recurso, de uma máquina. Posso visualizar para o cliente uma série de coisas. Então, aqui, nessa etapa da construção do nosso programa otimizado, que é aquilo que o programador obteve lá apertando uma teclinha, ele está checando o conflito do MRP, ele está identificando esse conflito e está dizendo, opa, espera lá, essa linha vermelha tem que ser respeitada. Eu não posso fazer coisas no passado, não posso fazer coisas acima da linha vermelha. Aí a etapa seguinte que a gente faz nesse ponto é justamente dizer, olha, nivele a produção, nivele em todos os recursos. Então, quando a gente dispara a etapa seguinte, logo depois do MRP, o nivelamento da produção, o que você vai obter com isso? Um nivelamento, né? Uma eliminação de conflitos. Aqui está o perfil com capacidade infinita, aqui está o perfil APS com capacidade finita. Então, ele nivelou esse sem trabalho e não só esse. Se nós pegarmos a ocupação da fábrica, onde eu tenho todos os setores com um monte de estouros aqui, se eu pegar agora o reprogramado, percebam que eu tenho a posição final da minha carga de recursos na fábrica. E olha que interessante, pessoal, vê se vocês encontram algum cara aí, em algum ponto, extrapolando 100%. Não pode, né? O limite é 100%. Então, esse cara é o mais carregado, está no limite da utilização e, portanto, ele já fez o nivelamento da produção, levando em conta esse primeiro cenário com um turno só. Então, veja, se ele nivelou, o que acontece com performance de entrega? É óbvio que eu vou ter que jogar coisas para frente. Então, aquilo que o MRP me dava como 100%, sonho numa noite de verão, agora a realidade da fábrica mostra que eu não estou conseguindo atender ninguém no prazo. Se eu vier no detalhe, ainda consigo visualizar quem vai sofrer o problema. Aqueles pedidos do produto A1 do cliente Big. Essa é a data solicitada, essa é a data que eu consigo atender. Portanto, 15, 20 dias de atraso aqui. Muito bem, feita essa primeira programação, eu posso salvar isso nos meus cenários. O primeiro cenário é o MRP infinito. O que é o cenário 2? É o APS finito agora, trabalhando com um turno. Então vamos deixar ele salvo aqui, porque a gente vai poder comparar esses cenários. Como é que eu vejo a programação? Aquilo que eu mostrei para vocês, um Gantt detalhado, né, que o programador já vê logo de cara, é o que você vai ter acesso a partir do momento que você fez o nivelamento. O nivelamento ele sequencia todos os recursos, aí você vai ter uma visão mais gráfica, que é um gráfico de Gantt. Detalhando um pouquinho mais, o gráfico de Gantt lista todos os recursos aqui, numa escala de tempo, cada bloquinho desse aqui está representando uma ordem de produção para um item numa determinada operação com data e hora de início e término, ou seja, uma série de informações. Tudo isso daqui pode ser parametrizado aqui no Drummer, você tem várias simbologias de cores, esse vermelho aqui representa o atraso, se eu vou mais para o final do programa, mais para o final do ano, está tudo verdinho, tá vendo? Mas aqui no começo eu posso colocar cores para cada item operação, vai a gosto de cada um. Eu posso ter, por exemplo, várias situações onde eu dou um zoom aqui na escala dos recursos para ver mais ou menos, dou um zoom aqui na escala de tempo, enfim. Você pode ver uma série de coisas, fazer uma representação, por exemplo, do encadeamento do processo.
eu mostrei ali também, eu posso vir aqui e falar assim, essa ordem de produção, eu vou filtrar por ela, essa ordem então está programada aqui, eu posso até vir aqui tentar jogar aqui para trás, fazer esses drag and drops, mas qual é o encadeamento dessas ordens? Esse processo de implosão mostra todos os relacionamentos anteriores, né, podendo colocar aquelas flechinhas ou não, enfim. Aqui você consegue estar visualizando uma série de coisas dentro do gráfico de Gantt. Agora, eu como programador, o meu objetivo não é muito ficar vendo cada ordem individual, porque eu sei que por trás dessas rotinas tem algoritmos robustos, algoritmos que estão vendo o todo, numa programação holística, onde ele está identificando as restrições, aplicando uma série de regras para poder criar uma otimização geral. O que é essa otimização geral? Se eu pegar essa simbologia do atraso, eu estou vendo aqui, por exemplo, ó, tem um bolo de ordens de produção, e, portanto, pedidos que estão no atraso. Depois, quando chega mais lá para frente, vai ficando em dia, né? E aí ele vai conseguindo mostrar lá no final da programação o verdinho. Eu, como programador e bom programador, eu bato o olho e falo assim, pô, esse mapa do inferno que está tudo atrasado, eu preciso otimizar. E você, além de ter a possibilidade de já colocar uma série de parâmetros de otimização, você tem a possibilidade de fazendo essa gestão de forma mais interativa. Você fala assim, pô, eu comecei nesse cenário trabalhando com um turno só, comecei com o nível mais baixo, né? Esse nível mais baixo, o que significa? Trabalhando com menor nível de mão de obra. Será que vale a pena colocar a mais? Porque meu objetivo o que é? Aumentar a capacidade para reduzir o atraso. Então, como é que você simula essas situações aqui no Drummer? De uma forma muito tranquila também. Eu venho aqui e falo assim, aqui são os meus recursos, vamos mudar uma condição nesse novo cenário. A partir de hoje, vamos simular uma situação onde, sei lá, 4 semanas para frente, eu estou dando a opção de trabalhar em 3 turnos. Ou num regime de hora extra, eu digo que é possível trabalhar sábado e domingo, você pode ser seletivo, colocar num recurso, colocar essa exceção de calendário em todo mundo, ele vai gerar as exceções de calendário, eu volto aqui no Gantt e falo, programe novamente. Programar novamente significa ele reprocessar tudo, é rápido, está em memória, então vamos reprogramar, vamos ver o que acontece nessa nova condição. Está aí, ó. Veja que o meu objetivo, que é um joguinho de transformar o maior número possível de blocos vermelhos em blocos verdes, já consegui atingir grande parte. A partir da semana 11, lá está tudo verde, tá vendo? Então já melhorou muito essa situação. E eu ainda posso ver o impacto nos dois lados da moeda. Por exemplo, aquela situação que eu mostrei lá no começo também, onde eu pego esse terceiro cenário, o que é? É uma PS finita, onde eu estou simulando nessa condição 3 turnos. Poderia ser uma série de coisas, poderia colocar uma máquina adicional, um outro tipo de material, enfim, colocar novas restrições para poder estar simulando e fazendo aquelas brincadeiras para você ver assim, o comportamento da operação, que não seja só aquele apertar de botão e ter a programação já no curto prazo. Né? Então, simulações que você consegue estar fazendo com a ferramenta em si. Então, eu salvo esse cenário e peço para fazer o comparativo do cenário de um turno e o cenário de 3 turnos. Então, ele vai mostrar aquela situação que eu estava mostrando. Olha, como é que melhorou a sua performance de entrega e quanto isso está representado, por exemplo, naqueles pedidos do produto on do Big, caindo agora no detalhe. Aquilo que eu tinha para entregar no Big lá, que estava quase um mês atrasado, olha como melhorou bastante essa situação. E o outro lado da moeda está justamente aqui, ó, aqui que eu mostrei também. Quanto que está aumentando a minha despesa operacional associada à mão de obra pelo fato de eu estar colocando turnos adicionais. Então, vocês perceberam o quanto também é simples, né? Se comparado com o que o pessoal faz hoje, né? Um monte de planilha e fazendo um monte de cálculo, fazer uma simulação de colocação de horas adicionais, turnos adicionais. Portanto, é uma possibilidade que eu estou dando para o sistema de aumentar, elevar a capacidade. O que eu posso fazer também com relação a poder elevar a capacidade? São aquelas situações também do dia a dia, pessoal. Isso daqui é uma programação que eu fiz, levando em conta que aquela prioridade básica, inicial, absoluta, que todo mundo entende, é a data que o mercado precisa de produtos.
Tem algumas empresas que podem se dar o luxo de falar, eu tenho uma gama de matéria-prima aqui no estoque, meu mercado é infinito, então compõe o melhor mix que vai otimizar o resultado financeiro. Então, eu diria que 99,9% das empresas tem um mercado que precisa ser atendido, tem uma previsão que precisa ser colocada lá na expedição. Então, o comprometimento com data, você pode falar o que for, mas é aquela prioridade inicial, básica e absoluta. Então, ele cria uma programação, só que aí você tem situações que você precisa analisar. Por exemplo, um determinado setor, uma máquina, ele tem uma restrição técnica. Quando eu coloco um ferramental, eu preciso processar todo mundo que usa aquele ferramental, muitas vezes independente da data de entrega. O setup é muito elevado, então para eu conseguir reduzir o setup, eu tenho que colocar uma sequência inteligente. Então tem que ser do menor para o maior, do mais fino para o mais grosso, do mais claro para o mais... Todas essas regras que indicam, por exemplo, uma preferência na otimização do equipamento, em detrimento, muitas vezes, de data de entrega, você pode estar analisando aqui no Drummer. Então, aqui você, nos seus centros de trabalho, você pode estar indicando aqui, por exemplo, para cada um dos recursos, como é que são os atributos importantes. Digamos que eu tenha um recurso aqui que é uma injeção, um processo de pintura, onde o atributo importante seja cor. Então, eu posso definir esse atributo cor, eu posso categorizar cada operação lá no roteiro a que cor ele pertence. Aqui eu vou criar as regrinhas. Olha, nessas transições, quais as notas que eu digo para o sistema tentar seguir, né? E qual é a redução ou acréscimo no setup que eu vou atingir por essa sequência. Então, esse tipo de situação, ele serve para quê? Para você inverter uma prioridade inicial, inverter aquela prioridade de datas, né? Para colocar uma sequência que garanta, por exemplo, uma otimização do setup. E a otimização do setup, por si só, já leva uma redução no custo da produção, você percebe? Então, veja, qualquer coisa que a gente fale adicional, por exemplo, essa forma de enxergar a prioridade por data de entrega e também mesclar com essa questão de eficiência do equipamento, na nossa visão, ele já cobre quase que 100% das necessidades práticas que a gente encontra no dia a dia. É claro que você tem situações que você fala, pô, mas eu tenho 2 pedidos para uma mesma data. Então, você pode estabelecer um critério de desempate. Você pode chegar no pedido e priorizar um determinado pedido, priorizar um determinado cliente. Então, tem regras para você conseguir priorizar uma coisa ou outra, muitas vezes nem levando em conta a data de entrega, mas o que a gente tem aqui no sistema já dá uma cobertura extremamente interessante das necessidades que a gente encontra. Né? Então, por exemplo, aqui no gráfico gigante, pegando um determinado componente. Esse componente ele é usado em vários produtos diferentes. Bom, em nome de atender vários produtos diferentes, o sistema, desde o MRP, ele programou lotes pequenos, está vendo? Cada lote sendo consumindo um tempo de setup, que é essa barrinha preta aqui que aparece no começo da operação, está vendo? E se essa barrinha preta for relevante, então vem essa situação. Será que não vale a pena eu juntar esses lotes, fazer uma campanha? Se eu preparei a máquina para fazer esse componente, vamos fazer um lote maior. Então, quando você pede para fazer esse tipo de otimização, olha o resultado. É uma programação onde ele preparou a máquina e já fez várias ordens do mesmo componente, ganhando o quê? Ganhando horas produtivas. Essas horas produtivas você pode estar visualizando em termos desses impactos aqui. Aqui você pode analisar, por exemplo, nesse indicador de preparação, quantos setups estão sendo programados, né? E quanto da sua capacidade está sendo consumida por setup. Então, você pode comparar uma alternativa da outra, ver quanto que você ganha em termos de tempo produtivo, que são horas produtivas que você vai ganhar para poder produzir mais produtos. Né? Mas, muitas vezes, isso aqui acontece em detrimento do quê? De uma data de entrega. Em nome de você inverter uma sequência para ganhar na máquina, você está, eventualmente, aceitando o quê? Uma piora na sua programação de entrega. Porque, claro, você está invertendo sequência, né? Então, uma coisa é um trade-off, né? Você ganha de um lado, mas muitas vezes perde do outro. Agora, o objetivo está sempre analisando de forma simultânea aqui em cima desses indicadores, né? Então, por exemplo, essas são situações que a gente consegue
está simulando e analisando para ganhar capacidade adicional? Que coisas também que você pode analisar que são muito comuns, muito corriqueiras no nosso dia a dia. Por exemplo, eu estou aqui no meu gráfico de Gantt, eu estou vendo uma programação. Essa programação é que eu consegui até agora, estou trabalhando aqui com 3 turnos, aqui a sequência em cada máquina. Cara, o Murphy atacou. Quebrou uma máquina, faltou um operador, faltou uma matéria-prima está fora de qualidade, faltou o dispositivo, enfim. Tem uma série de situações práticas que acontecem que deixa qualquer um louco na fábrica. Para o programador reprogramar aquilo baseado num evento de uma interrupção, cara, ele fica de cabelo em pé quando ainda não perdeu os cabelos, né? Na verdade, você, como pode estar usando o sistema para poder verificar rapidamente o impacto disso? Da mesma forma que a gente coloca horas a mais, eu posso vir aqui e falar assim, veio uma informação da manutenção. Pode até vir automático, se isso aqui estiver ligado com um sistema de manutenção e foi inserida uma ordem de manutenção, ordem de serviço, né? Eu posso vir aqui e falar assim, bom, então vamos tirar horas do processo. O que é tirar horas do processo? A partir de hoje, a manutenção está me dizendo que vai ficar uma semana parada, então até o dia 5 aqui eu vou atribuir um turno 0, 0 está parado. Sábado e domingo eu vou ser seletivo nessa máquina 1 aqui. Acabei de criar uma nova exceção de calendário e volto lá no meu Gantt. Voltando no Gantt e pedindo para rodar novamente, o que vai acontecer? Veja o que vai acontecer aqui, pessoal. Olha lá, o soluço aconteceu. Uma semana dessa máquina parada. Cadê a fila que estava aqui? Automaticamente o sistema reprogramou todo esse um ano para frente, o horizonte inteiro para frente, reprogramou tudo. É claro que você vai ter um impacto muito mais aqui no curto prazo, né? E o sistema ele reprograma baseado em quê? Naquelas informações da engenharia das alternativas de processo. Então é muito importante essa informação. Aonde eu posso fazer determinado produto? Eu posso fazer internamente, mas eu posso terceirizar, então eu posso criar 2 roteiros. Eu posso fazer na linha automática, mas também posso fazer na manual. Posso fazer nessa injetora, naquela, posso fazer nessa cabine de pintura, enfim, posso fazer naquele reator, no outro. Então você tem uma série de situações que indicam, por exemplo, uma alternativa possível. E aí o sistema vai fazer isso. E não só, pessoal, olha que coisa legal. Qual que é o impacto dessa interrupção? Vai impactar o E desse equipamento, certo? Mas, dependendo da situação, se não for um recurso tão crítico, tudo bem, né? Onde vai doer meu bolso? Meu bolso vai doer na minha capacidade de entregar ou não produtos lá para o cliente, lá no mercado. Então, como é que se avalia isso? Eu venho aqui, posso criar um novo cenário, né, que é o cenário 4. Cenário 4 agora é a parada, é uma parada que eu estou analisando, né? Parada da MA. E eu vou pedir para ele comparar não os indicadores, mas o quê? O bolso, né? Minha carteira de entrega, por exemplo, máquina operando, máquina parada, ele já vai me dar uma listinha, eu quero a lista mastigada, só quem vai mudar. Então ele já mostra aqui todas as demandas, pedidos, quem são os clientes, se é previsão, se é pedido, enfim, se é uma ordem para rebastecer estoque, quanto que aquela demanda vai atrasar em termos de entrada lá na expedição por conta daquele soluço. Então essa visão você consegue também ter rapidamente, porque ele avaliou toda a programação, reprogramou as horas de produção e por aquela rastreabilidade que eu mostrei, ele identifica todas as fontes de demanda que estão amarradas àquela ordem de produção e verifica o impacto em cada pedido individual. Tão simples quanto isso, pessoal. Então, assim, é uma coisa que se você for fazer no dia a dia, percebam como seria difícil, né? Você ter que reprogramar e, além de reprogramar, ver o impacto na sua capacidade de entrega. Da mesma forma, a gente tem situações onde a interrupção se dá por um material que faltou, por uma quebra de equipamento, por uma série de coisas. Essa questão de materiais, muitas vezes, é crítica. Então, por exemplo, se eu pegar essa função que já me deu aqui, o consumo de todos os itens comprados. Uma matéria-prima que ela é usada em praticamente todos os meus produtos, que eu tenho hoje 3.000 no estoque. Então, grande parte daquilo que eu estou vendo no Gantt está usando essa disponibilidade de 3.000. São todos esses pedidos, todas essas ordens aqui
no detalhe que eu tenho, tá vendo? Se eu pegar o registro desse material e falar assim, opa, o Murphy atacou também. Pode ser um pedido que era para chegar hoje e não chegou, pode ser um estoque disponível que agora está com problema de qualidade, e eu falo assim, tá, eu não posso contar com essas 3.000, vamos contar com zero. Eu posso ter essa mudança diretamente aqui no OPS, no Drummer, porque eu estou fazendo simulações. Claro que isso depois ele vai ser acertado dentro do RP, mas aqui é aquele ambiente que você está simulando de forma rápida, né? Ele pergunta, esses 20 dias de lead time, eles são necessários? Você precisa cumprir de fato? Se você precisa cumprir de fato, você pode declarar o material como restritivo. Então, pessoal, olha o que vai acontecer. Eu mudei essa condição do material e, portanto, eu mudei praticamente todas as minhas ordens, as reservas das minhas ordens, que estavam contando com aquelas 3.000, e agora todo aquele cálculo de MRP, demanda bruta, menos estoque, demanda líquida, tem que ser refeito. Então, quando a gente pede para ele processar, ele está fazendo novamente todo o cálculo do MRP, todo o sequenciamento da produção, para me mostrar o quê? Aqui o impacto, tá vendo? Esse blocão que eu tive que empurrar para frente foi por conta daquela matéria-prima. Qualquer ordem dessa que eu pegar e ver a rede dela, ele vai estar mostrando que, olha, essa ordem de produção, ela consome essa matéria-prima. A matéria-prima tinha no estoque 3.000, agora não tem mais. Então, eu vou depender para fazer essa ordem agora da colocação de uma nova ordem de compras que o sistema vai gerar para mim. Essa ordem de compra vai chegar daqui 20 dias, portanto, no dia 18 de março. E aí ele levou o quê? Ele vai levar aquela programação lá para frente. Essa ordem aqui, vão filtrar por ela. Tá vendo? Ó, essa ordem eu vou ter que fazer aqui na frente e mais. Qual o produto que vai ser afetado? Qual que é o encadeamento? Qual que é a implosão de materiais? Ó, eu vou usar nesse produto aqui, ó, tá vendo? Nessa ordem de montagem final aqui. Ó. Então, jogar a matéria-prima para frente, ele levou todo esse logzinho aqui para frente também. E o que você pode fazer? Você pode fazer análise junto com o comprador. Percebe? São simulações que você pode estar fazendo de forma cotidiana, além daquela função de apertar o botão e ter a programação detalhada para disparar na fábrica. Né? Então eu venho aqui, falo assim, tá, esse cara aqui eu não consigo antecipar 3.000, mas eu conseguiria antecipar 2.000. Continua sendo restritiva, né? 20 dias eu não posso antecipar, mas vamos rodar novamente. Eu posso me dar o luxo de rodar o MRP aqui quantas vezes eu quiser e reprogramar tudo. Vamos ver se essa ação de tentar antecipar 2.000 me traz resultado. Olha lá, toda a cadeia, né? Agora veio para trás, porque aqui 2.000 eu vou conseguir atender um monte de coisa aqui para trás e ele vai trazer todo esse fluxo aqui para frente. Então são situações corriqueiras, pessoal, que a gente consegue atender de uma forma muito rápida. E percebam que essas 2.000 que eu consegui antecipar, veja, batendo o olho aqui, olha, já quase que melhorou a situação toda. Então, provavelmente aquelas 3.000 no estoque, eu estava até com excesso de estoque, né? Eu poderia até ter uma quantidade a menor. A partir desse ponto, a partir do momento que você tem essa situação, e se você vier aqui, né, ainda falar assim, tá, eu consigo antecipar ou eu tiro o flag da restrição dela. Mudei a condição, de novo, pode rodar mais uma vez e você já vai ter o quê? A nova visão, percebe? Então, é muito simples fazer esse tipo de simulação do impacto de interrupções em função de eventos que ocorrem lá na fábrica no dia a dia. Se você salvar esse cenário, com o mesmo enfoque que eu usei da parada de máquina, eu posso também visualizar quais são os pedidos que vão sofrer alteração por conta da matéria-prima. Como falei, às vezes a matéria-prima é a causa da interrupção. O que mais que você pode fazer que são coisas muito interessantes? Por exemplo, a gente sabe que entre o comercial e o industrial existe uma zona ali de muito conflito. Por quê? Porque o comercial está vendendo. É a função dele vender e é isso mesmo, tem que vender cada vez mais. Só que muitas vezes ele vende alguma coisa acima da capacidade, pelo mix de produtos e tudo mais, ou o cliente está reprogramando coisas que gera uma turbulência enorme na fábrica, gera uma turbulência enorme lá no PCP, porque essas mudanças caem no colo do programador e ele fica louco.
tentando absorver aquilo lá. Como é que a ferramenta também consegue ajudar nesse dia a dia? Então veja, aqui eu simulei uma situação, a minha programação, salvo mudanças, seria essa daqui, para os próximos dias, meses, semanas. Em cima dessa programação, que é o que estaria sendo liberado para a fábrica, que estaria andando a partir de amanhã, né? Caiu agora do comercial uma cotação, pedido urgente, um fura-fila, alguma mudança, um reprograma, um release novo de DI, enfim, qualquer situação que a gente sabe que ocorre no dia a dia. Como é que você faz? Você no próprio Drummer, não precisa entrar via API. Aqui no próprio Drummer você pode colocar demandas adicionais. Olha, eu não estou inserindo uma ordem de produção adicional, estou inserindo uma demanda, uma cotação de mercado. Então, digamos, por exemplo, que o meu cliente, pode ser esse cliente Big ou qualquer outro, esteja me pedindo um lote adicional. Então, vou entrar aqui, ó, sugestivamente, é um fura-fila. Pode ser um produto, pode ser uma lista de produtos, o cliente é o Big. O que o Big está me querendo aqui? Está me pedindo? Ele está me pedindo um lote adicional, por exemplo, 80 unidades. Para quando? Ele pode definir uma data, ó, eu preciso disso para amanhã, ou para depois, ou para segunda-feira. Ou ele pode falar, não, vê a data mais cedo que você consegue atingir, porque minha produção está parando, né? Então ele fala assim, bom, se ele te dá essa liberdade, você pode falar, bom, a data mais cedo, digamos que seria hoje, vamos analisar, não custa analisar, então, coloca aqui dia 26, mas esse fura-fila vai entrar como uma simulação, não é um pedido real que entrou. Quando eu salvo aqui, o sistema ele disponibiliza para mim uma função para simular a data de entrega. E essa simulação, pessoal, é uma simulação muito interessante, onde ele fala assim, ó, aqueles pedidos que eu tenho em carteira que não pode mudar, eu já vou definir que eles têm alta prioridade. Então, esses caras, em hipótese alguma, eu posso mudar. Agora, tem pedidos que eu tenho mais flexibilidade para poder fazer as simulações e, portanto, definir uma data aqui em detrimento de outros ali. Então, aqui você pode dizer assim, olha, qual que é o desvio médio máximo aceitável para esses caras que eu tenho aqui que eu não posso mexer? Ou aqueles que têm mais flexibilidade de mexer? Não quero mexer em ninguém, zero. Então, quando eu mando processar, essa função aqui ela é muito interessante porque ela vai fazendo uma avaliação, não é simplesmente descobrir um buraco na programação para tentar encaixar. Ele é muito além disso. Ele vai buscando, por exemplo, programações otimizadas, então o volume de cálculo é astronômico que ele está fazendo, tudo em memória. Então ele vai fazendo aqui, dia a dia, vai tentando encaixar essa programação e ele fala assim, olha, comercial, se você quiser deixar manter a programação que eu estou construindo aqui sem mexer em nada, prometa para o dia 11 de abril. Só na entrega dia 11 de abril que vai garantir que, por exemplo, nenhum outro vai estar sendo alterado, ou seja, aquela programação que está em andamento não vai ser modificada. Então, é aceitável ou não? Se não for aceitável, você pode simular novamente, você pode falar, ó, tá bom, aquilo que tem mais flexibilidade é aceitável, um atraso médio de até 4 dias, vamos processar novamente. Então, ele refaz todo o cálculo. Olha como é que mudou essa situação. Ó. Você conseguiria estar antecipando praticamente um mês aqui, né? Um pouco mais de um mês, para o dia 3 de março. Você pode estar entregando esse fura-fila, só que comercial. Esses aqui são os carinhas aqui que eu vou precisar alterar. Tá vendo? Eu vou precisar alterar esses caras, que são os caras que eu vou ter que empurrar para frente, ou seja, quanto a fila vai ser empurrada para absorver o fura-fila. Sendo que a média desses atrasos está dentro desse parâmetro que eu estabeleci. Perceberam? Então, essa é uma função que, por si só, pessoal, se usada com a disciplina para você estabelecer datas de entrega, né? Análises de possibilidade de entrega, cara, garanto para vocês que o estresse entre as áreas comercial e industrial cai muito. Isso é uma coisa que a gente percebe claramente nos nossos clientes, né? Então, veja, são simulações adicionais, pessoal, que a gente consegue fazer dentro do sistema que vai muito além, de novo, né, daquela simples função que na nossa visão já é por si só um sonho do programador, né? Apertar um botãozinho e já ter aquela programação
aquela programação no horizonte que ele estabeleceu com uma série de visões, né? Então o sistema vai além disso, porque enquanto você não vem aqui e salva, né, um desses cenários, uma programação dessa, você está processando o sistema tudo em memória. Você está num ambiente de simulação, ambiente ágil de simulação. Então, essa ferramenta que tem algoritmos robustos, que tem a capacidade de simular em memória, portanto, dando uma agilidade, uma velocidade de processamento muito alto, é o que, na nossa visão e com convicção, vai facilitar a vida do programador, porque vai facilitar a construção dos programas de produção, né? Então é isso que a ferramenta realmente se propõe. E aqui são coisas que tem adicionalmente, que a gente pode estar visualizando de forma adicional. Por exemplo, o que eu mostrei, além daqueles relatórios que vai lá para a produção, a gente tem um impacto bastante interessante em compras, porque você pode estabelecer parâmetros para sugerir reprogramação de compras. Você pode ter, por exemplo, toda aquela visão de materiais. Então, aquele plano de materiais, quando a gente pega uma determinada matéria-prima, vou pegar essa W1 aqui. Quando a gente pede para reprogramar todo o sistema, perceba que a gestão de compras ela está sendo programada também. Então a gente tem essa visão, essa matéria-prima, que é aquele que eu mexi em 2.000, agora ele já tem aqui a programação detalhada de compras, todas as ordens que vão estar requisitando esse material, qual que é a data, ele faz um balanço aqui das disponibilidades, quando chegar aqui vai ficar negativo e, portanto, ele vai precisar gerar uma nova ordem de compra. Eu disse que a política de compra é sumarizar tudo que eu tenho na semana e fazer um split para 2 fornecedores. Então o sistema vai seguir essa parametrização para criar essa programação de compras detalhada. Então tem muito mais coisas que a gente poderia estar mostrando, né? Mas a própria limitação aqui de 1 hora impede de estar mostrando mais coisas. Mas eu me coloco aqui à disposição, pessoal, para vocês, a partir de agora, mais para frente aí também, fazer um contato, verificar, por exemplo, se há um interesse em estar fazendo uma análise um pouco mais detalhada, no caso de vocês, né, para mostrar como que realmente nós podemos estar aplicando essa ferramenta para não só agilizar o trabalho do PCP na elaboração mais rápida, mais objetiva de um programa otimizado, como também enxergar esse programa sob aspecto estratégico da empresa. Aquilo que realmente vai gerar melhor resultado, vai otimizar esses indicadores aqui de forma simultânea. Ok? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então, isso é o que realmente eu gostaria de estar apresentando para vocês. Eu vou deixar mais aqui um tempo, né? Se tiver alguma dúvida aqui, eu posso também estar respondendo, né? Mas me coloco à disposição e com muita gratidão pelo fato de vocês terem participado, né? E ter dado essa possibilidade aqui de eu estar mostrando aí a nossa empresa e a nossa solução. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos. Um grande abraço.